Opa! E aí, galera, beleza? Galera, eu estou aqui com uma figura, um cara que eu conheci em alguns eventos, principalmente online, né? Desde o ano passado, que fui pesquisar possibilidades novas de trabalho. Porque eu não só trabalho com o departamento de tradução, né? Tem outros serviços que eu presto, mas dentro da tradução também existem outras possibilidades. Mais especificamente, como que eu trabalho com audiovisual, tem a possibilidade de legendagem, games, enfim, outras questões. E eu gostaria que vocês conhecessem o Juliano Martins, por favor. Obrigado pelo convite, Eduardo. Então, eu sou Juliano, sou tradutor há 13 anos, então eu já estou nessa vida online desde 2008, na verdade, que eu trabalho em casa. Então é muito bom trabalhar com tradução porque eu gosto de línguas, gosto de outras culturas e me sinto muito bem trabalhando em casa, com textos, também com eventos, né, como intérprete. Então é isso aí, vamos discutir sobre tudo isso aqui hoje. Perfeito. Antes de mais nada, peço que vocês curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho, que isso é muito importante. E também não se deixem de conhecer os meus outros trabalhos, os outros links, vou deixar aqui embaixo na descrição. E bora a vinheta! Opa, hein, galera, beleza? Galera, eu tô aqui para poder divulgar alguns serviços, algumas lojas especiais. Vale a pena vocês conhecerem a Durga Yoga Shala, que é uma escola de yoga fantástica, que está dando aulas online com a mentora e professora Jane Batista, que eu tive o prazer de estar tendo aulas com ela e vale a pena. E também eu recomendo vocês conhecerem a loja Central do Corpo, que é uma loja de suplementos que, para quem está treinando e que precisa ter uma vida saudável, vale a pena conferir, vale a pena conhecer, que tem os produtos dos melhores valores e de alta qualidade. Vale a pena conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição os dados, as informações para vocês conhecerem essas lojas. E também conheçam a For Life, que é uma empresa de suplementos que também tem um diferencial, que são os famosos fatores de transferência. Para saber mais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a minha loja, para vocês conhecerem os produtos, e também o canal da For Life Brasil. Beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, Juliano, quero novamente agradecer por você ter cedido um tempinho para poder falar um pouquinho sobre os seus trabalhos. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, falasse também um pouco do projeto Mentoria de Tradução, é isso mesmo? Bem, começando aqui sobre o meu histórico com as línguas, né? Depois eu falo sobre essa mentoria. Eu comecei a estudar inglês na adolescência, aos 14 anos, então não foi tão cedo assim, mas eu estudei numa escola de idiomas durante 5 anos, realmente aprendi muito bem inglês. Depois eu já comecei a estudar francês, logo em seguida, por outros 3 anos em outra escola francesa, aqui na minha cidade mesmo, de Fortaleza, no Brasil. Então não estudei fora, né? Estudei realmente só no Brasil, aprendi inglês e francês. Só que eu fiz faculdade de computação, né? Durante 4 a 5 anos, me formei em 2002 em computação e comecei a trabalhar nessa área como programador, analista de sistemas, e deixei as línguas mesmo como um hobby. Só que depois de 6 anos trabalhando na informática, eu decidi procurar essa outra forma de trabalho. Trabalho com tradução, trabalho online, trabalho com línguas. Então eu encontrei pela internet muitas possibilidades de clientes internacionais que procuram tradutores no mundo todo e comecei a trabalhar em 2008 com inglês, francês e português, que é a minha língua nativa, né? Português. Uhum. Daí em diante eu também aprendi outras línguas, né, ao longo dos últimos 13 anos, como o alemão e espanhol, por exemplo. E também adicionei como línguas de trabalho. Então, desde 2008, eu trabalho para agências de tradução pela internet, agências que estão nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Argentina,
em vários lugares do mundo, na África também. Então, é um trabalho online, é um trabalho com línguas, com textos, é muito interessante. Legal. Então, no caso, você foi fazendo, digamos assim, uma ironia do destino. Começou numa área e acabou terminando justamente de paraquedas nesse universo da tradução. Que vamos dizer, é um universo vasto. Muitos tradutores, eles vêm de outras áreas, né? Então, tem tradutores que estão vindo aí do direito, que vêm da medicina, ou vêm da enfermagem, de outras áreas do conhecimento, do jornalismo, da publicidade, e se tornam tradutores, porque descobrem que existe esse mercado. Existe um mercado de conteúdo, de textos, que tem para traduzir, eventos para interpretar, né? Então, vem de outras áreas, né? Também, claro, tem tradutores que são formados em letras ou formados em tradução mesmo, né? Que já tem muitas faculdades de tradução hoje em dia. E é isso. E eu também tenho um canal no YouTube, né? Chamado Viver de Tradução, é o mesmo nome da mentoria. Esse canal já tem 5 anos e eu dou dicas sobre como entrar na profissão. Mas no ano passado, já que você perguntou da mentoria, eu comecei esse novo projeto, que é uma mentoria de tradução. São aulas sobre o mercado de tradução. Então, a gente fala das plataformas, das ferramentas, como cobrar, onde conseguir cliente, como abordá-los. E também com outros professores da mentoria de Viver de Tradução, a gente fala sobre os mais diversos temas, como tradução de jogos, legendagem, tradução jurídica, acadêmica, legendagem, né, já falei. Então, tem tradução audiovisual, tem ferramentas de tradução, português para tradutores. Então, tem uma série de cursos dados por tradutores profissionais que a gente abrange e prepara o pessoal para entrar nessa carreira. Interessante. E adentrando nesse universo, que a gente sabe muito bem que eu sempre tenho essa dúvida, se necessariamente um bom tradutor, efetivamente falando, necessita ter um conhecimento em letras, ou seja, ser formado em letras ou não necessariamente? Não precisa necessariamente ser formado em letras. Como eu falei, pode vir de outras áreas, mas com certeza tem que ser uma pessoa que tem muita leitura, muita curiosidade, conhecimentos gerais, uma pessoa que gosta de outras culturas, se possível, uma pessoa que tenha talvez vivido no exterior, também é o caso. Mas mesmo que você tenha morado só no Brasil, você pode se aprofundar numa língua muito bem, a ponto de conseguir traduzi-la, principalmente para a sua língua nativa, que é o português. Então, não precisa ser formado em letras. Legal. E adentrando nesse ponto, né, é uma questão, acho que talvez um pouco mais pessoal, mas eu acho que talvez com outros colegas de trabalho, eu não sei exatamente se é unânime, mas eu gostaria de saber, para você, a sua visão, quais as características que definem exatamente um grande tradutor? O tradutor, ele tem que ser uma pessoa que está sempre se atualizando, principalmente a respeito das tecnologias, porque hoje em dia a gente trabalha com internet, a gente trabalha com programas de computador, que são as ferramentas de tradução, como editores de texto, né, que vão organizar os textos para a gente traduzir. A gente usa dicionários online, a gente usa glossários. Então, a gente tem que conhecer o mundo da internet, porque é lá onde estão os clientes. Os clientes estão em todo o mundo, mas para alcançá-los, a gente tem que entrar nesses sites, nesses portais, saber enviar um e-mail, saber escrever um currículo, saber se apresentar, né? Então, assim, a pergunta eu acho que é mais ou menos essa, né? Como é que a gente conhece os clientes? E o tradutor, ele tem que estar sempre se atualizando, porque a tecnologia muda. Você vê, antigamente, a gente tinha clientes na nossa cidade, agora a gente tem clientes no mundo todo. Antigamente a gente usava máquina de escrever, hoje a gente usa computador, agora está entrando também a tradução de máquina. Então, o tradutor tem que ser uma pessoa aberta à tecnologia e sempre se atualizando para poder permanecer no mercado. Interessante. E é aquilo, né? Acho que você sabe, eu sempre falo isso direto, e com muito orgulho, né, por causa de onde eu comecei, que eu comecei na SBD, na Sociedade Brasileira de Dublagem, a ter uma noção básica de tradução. Eu tive aulas online maravilhosas com a minha mentora, eu sempre falo, a Rayane Imediato, a Mabel César, apesar de que ela teve uma mentora ainda maior ainda, que é a Dima Machado,
que também é um dos grandes nomes expoentes da tradução para dublagem. Na verdade, para tradução audiovisual, que também, elas também chegaram a trabalhar com legendagem, que é um trabalho que, vamos dizer assim, agloba, e que tem mais chances de trabalhar, porque a gente sabe, dublar é caro. Eu posso dizer por cima, mais ou menos, é que o valor equivalente a uma casa de alto valor, porque a gente tem que pagar não só os custos de tradução, também tem as custas de viagem, as custas de empresa, as custas dos dubladores, que recebem por anel, né? O anel, 20 segundos, eles recebem por anel. Então, o anel loop, como é conhecido em outros lugares. Então, a gente tem que saber dessas noções, além de outras questões que são abrangentes dentro do estúdio. E é claro, também no setor de legendagem, existe aquela questão que a gente já recebe o texto do trabalho, né? A gente tem que traduzir e adaptar em cima, mas respeitando certas regrinhas básicas, que acho que a Malu Kretel tem mais conhecimento para poder a gente abordar sobre esse assunto. Mas eu gostaria também de perguntar para você sobre esse ponto, né? A importância da tradução para o público audiovisual, porque a gente sabe muito bem que as pessoas não têm acesso ainda à leitura. Não é que não tem acesso, tem dificuldades para ter acesso, e infelizmente nós temos muitos brasileiros que são semi-analfabetos, tanto em termos de escrita, mas também em termos de leitura, até mesmo de audição. Nós já temos casos assim. Isso eu falo com todo respeito, não quer dizer que não desmerecendo essas pessoas, né? Muito pelo contrário. A gente sabe da capacidade que eles têm de evoluir com o passar dos anos. A tradução audiovisual, né, legendagem, tradução para dublagem e até audiodescrição são setores, né, que cuidam da acessibilidade. Então, você vai conseguir escutar um filme na sua língua. Você vai ler uma legenda na sua língua. Então, pessoas até mais velhas, que estão com problema de visão, ou então crianças que ainda não sabem ler, têm que assistir filmes dublados, né? Porque senão não teria acesso àquele conteúdo. Então, é uma questão de acessibilidade, né? Pessoas, às vezes, com deficiência visual ou auditiva, os surdos têm que ver os filmes, claro, legendados. Então, é uma grande forma de você permitir que todo esse público participe da vida de todos. Né? Então, é isso, né? Eu acho que é uma questão de acessibilidade mesmo. Ah, sim. E adentrando nesse ponto, ainda mais, né? Que eu sou apaixonado por essa área, né? E eu vi muitos casos, eu acho que não sei se você chegou a flagrar, às vezes legendas que não soam muito bem, quer dizer, não estão muito bem escritas, que às vezes com a pressa, eu não sei o que acontece. Que também existem aplicativos que as pessoas utilizam, mas não sabem usar direito. Ou pior, teve casos de legenda mal escrita, mal traduzida, colocando palavras que ninguém fala, ou que gera assim um desentendimento, vamos dizer assim, com o texto, né? Porque às vezes fala uma coisa, mas na tela está dizendo outra. Não sei se você chegou a pegar alguma coisa assim. O pessoal às vezes reclama, né, de algumas legendas de filmes e seriados. Também tem a questão da limitação de tempo, porque as legendas elas precisam acontecer em um determinado tempo, não podem ficar tão longas e nem tão curtas. Então tem uma limitação de caracteres, tem uma limitação de tempo, tem palavras que você tem que usar outras palavras, então às vezes é um pouco difícil. E os leigos, que não sabem às vezes todo o trabalho que está envolvido ali numa legendagem, podem ter muito tempo para pensar numa solução, mas o legendador pode não ter tido esse tempo todo. Então eu acho que também tem isso que acontece. Mas eu quero dizer que, assim, no meu caso, eu não trabalho muito com legendagem nem com dublagem. Eu trabalho mais com tradução técnica, tradução de sites, jogos, manuais. Então também tem todo esse mercado que não é o mercado audiovisual, é o mercado de textos, de livros, de tudo, né? Produtos, serviços que são lançados, tudo isso é traduzido. Então também o mercado da tradução é muito amplo mesmo. Sim, sim. E isso é que é interessante,
Porque também a gente tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas pensam, é só traduzir e adaptar na língua nativa. Meu filho, tem que tomar cuidado. Às vezes você só fazer o ipsiliteris, que a gente fala o literal, não quer dizer tal coisa. Porque existe norma culta, existe palavras cognatas, existe coisas que no português, por exemplo, eu posso até dar um exemplo clássico no espanhol, que a gente, às vezes, as pessoas confundem vaso, o vaso, que é copo em espanhol, mas na verdade é outra. Pensa que vaso é vaso de flor, mas na verdade é copo. Tem casos, por exemplo, que tem inclusive em adaptações, a gente fala embaraçado, que significa grávido. Está grávida a pessoa. Sim. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. Principalmente em termos de você criar um entendimento naquele texto. Até mesmo quando eu já cheguei a pegar alguns textos em resumos também de artigos científicos, eu até vejo pessoas que usam o Google Tradutor, usam alguns programas para poder adaptar isso. Na verdade, nem adaptar, escrever na língua certa, mas não dá para confiar 100%. Porque existe aquele risco de desrespeitar numa culta. A tradução de máquina que você citou aí, o Google Tradutor, é uma ferramenta, né? Assim como os dicionários ou glossários são ferramentas que a gente tem que saber usar. Não é simplesmente botar o que sai de resultado ali, mas você tem que ler, tem que ver se faz sentido e tem que fazer muitas correções. Então pode servir como um passo intermediário na tradução, mas não como um passo final. Né? Usar aquilo limpo e seco não vai dar certo, mas usar como um dos passos pode servir para você trazer mais produtividade em alguns tipos de tradução. Sim, sim. Eu, particularmente, uso muito o Lingui para poder me ajudar a encontrar palavras que fazem sentido. E tem palavras que eu desconheço, ou que eu não sei qual é exatamente o significado. Então, eu gosto de procurar palavras para poder sacar exatamente, entender a ideia e pensar como resolver aquele problema. Porque, às vezes, a gente perde 5 minutos, dependendo da situação. Teve um caso que eu peguei 12 dias trabalhando direto, traduzindo direto, vários vídeos, vários materiais que eu recebi de uma vez. E cada dia eu entregava um só. Né? Eu tinha um passo de um vídeo para 2 dias. Então imagina a correria. Aí eu tive esses percalços, né? De como pensar em adaptação, pensar nas palavras que funcionam melhor e que soam ou fazem sentido. Nem sempre sai do jeito que o cliente espera, porque também a gente tem que atender às necessidades do cliente. O cliente ele é muito específico, ele pede tal coisa, a gente tem que respeitar o que o cliente manda. Então, eu já vi situações bem complicadas nesse sentido. O tradutor tem que ser muito maleável para poder trabalhar com casos, com projetos de tamanhos diferentes, às vezes até projetos de línguas diferentes, né? Você pode trabalhar com inglês, espanhol e português. Então, às vezes você está fazendo uma língua, depois de tarde está na outra. Então, tem que ser uma pessoa que saiba resolver problemas, que ajude o cliente e não atrapalhe o cliente, né? Então, assim, tem que ser uma pessoa com muito jogo de cintura. Exato. E saber negociar, porque às vezes pode acontecer de atrasos acontecerem. Já aconteceu, né? Eu falo, ninguém é perfeito. Eu falo isso porque meio rindo, mas é verdade. Porque, incrível que pareça, eu já vi situações de casos, né? Teve que pedir para aumentar um dia a mais para garantir a entrega. Porque se alguma coisa acontecer, eu sempre falo, a responsabilidade é minha, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. Toda a responsabilidade de tradução que acontece, eu tenho que estar de olho. É aquele atendimento pós-tradução. Eu não sei se existe isso, se existe esse pensamento de sempre estar acompanhando o cliente, se o cliente se atendeu exatamente às expectativas do cliente, tem essa preocupação também. Não só fazer o trabalho e revisar também, que isso é importante, que nem sempre que a gente passa o texto, sem querer a gente esquece uma coisinha ou outra, pode acontecer. Ou um detalhe ou outro, e faz toda uma diferença. Ou até mesmo pode colocar uma palavrinha
que está dizendo uma coisa, mas quer dizer outra, né? Que tem palavras que não existem no inglês, por exemplo, né? Na tradução portuguesa não existe. Então tem coisas que a gente tem que saber, entender o que quer dizer aquela coisa, aquele signo que quer dizer. A gente tem que realmente, às vezes, falar com outras palavras, né? Uma palavra pode virar várias, ou várias pode virar uma, dependendo da língua, com certeza. Isso tudo aí acontece. Uhum. E, bom, eu gostaria de entrar nessa pergunta, que é importante. Quais os desafios que existe mesmo dentro desse mercado? Né? O que você considera como um desafio para as pessoas que pensam em entrar nesse departamento que, vamos falar, é um dos departamentos mais bonitos e nós temos uma função muito importante. O desafio é você se manter atualizado, principalmente com as tecnologias. O desafio também é você conseguir novos clientes constantemente, porque alguns clientes desaparecem e você tem que substituir. O desafio também é você conseguir explorar outros mercados, talvez outros serviços, por exemplo, tradução técnica, legendagem, dublagem, tradução acadêmica, você tentar ampliar o seu alcance como tradutor, não só talvez o número de línguas, mas principalmente o número de áreas que você consegue traduzir e ter clientes internacionais de vários países. Isso aí é uma coisa que a gente sempre deve buscar e tem que perder a vergonha, realmente entrar em contato e não ter medo do desconhecido. Sim, sim. Que já é um desafio. Inclusive, eu falo isso particularmente. Para mim, é um desafio muito grande. A gente também não é bem vergonha, mas sim preocupação. Né? Eu tenho eu sou mais preocupado em fazer uma coisa perfeita, uma coisa bem feita. Porque já teve situações que eu falei, meu Deus, eu acho que poderia ter pensado melhor. Que a gente sabe, não existe uma tradução correta. Não existe uma tradução que diz exatamente se é exatamente isso que quis dizer aquele texto. Que tem coisas, eu lembro quando a Rayane me ensinou isso, eu lembro muito bem. Ela fala justo nesse ponto. Tem coisas que a gente pode dizer que pode não ser adequado. Ou pode soar algo que tem a ver com a proposta, mas a palavra não coube. Né? Por exemplo, às vezes a gente fala muito, por exemplo, no tom coloquial. A gente fala, entende, sabe, por exemplo. É claro, tem que tomar cuidado com as repetições, que isso também é uma coisa chata. Essas famosas, eu posso estar equivocado, não lembro qual o termo em português, o termo na Namakunto que a gente fala, que são repetição de palavra, eu esqueci o nome. Acho que é... redundância, não? Isso, redundância. Que é uma coisa bem chata e que pega muito trabalho e atrapalha também a qualidade do trabalho, a riqueza do trabalho. Sim, sim. Tem muitos detalhes na tradução que a gente tem que prestar atenção, mas com a experiência, depois de alguns anos, né, você vai corrigindo coisas na sua prática, você vai cometendo menos e menos erros, né? Sim, sim. É uma coisa que a experiência dá para você, né? Uhum. Bom, eu vou fazer um rápido bate-bola, só para esclarecer. O bate-bola, uma palavra, o que vier à sua mente. Se quiser justificar, à vontade. Eu vou começar com tradução. Comunicação. Porque a gente possibilita que pessoas que não poderiam se comunicar de outra forma se comuniquem. Pessoas que não se entenderiam, né? Vamos lá. Desafio. Manter o ritmo e a vontade de traduzir ao longo dos anos. Conhecimento geral. É fundamental para o tradutor. Próxima palavra. Deixa eu pensar aqui. Legendagem.
é uma forma de facilitar o acesso a um conteúdo estranho. Desconhecido. Curiosidade. A gente tem que buscar conhecer o que a gente não conhece para perder o medo, né? E por fim, mas não menos importante, viver de tradução. É possível. Muitas pessoas vivem de tradução, se sustentam com isso durante décadas, durante todas as suas vidas. Então, é uma carreira que está em expansão, o mercado está crescendo e vale a pena. Uhum. Perfeito. Bom, essa foi minha entrevista geek com o Juliano Martins, e nós falamos um pouquinho, discutimos um pouco as questões relacionadas à tradução de maneira um pouco mais abrangente, que a gente sabe, é um universo que eu vejo isso durante essa pandemia, né, que está se expandindo, deu-se um jeito, de uma forma ou de outra, porque os trabalhos não pararam para o nosso setor. Incrível que pareça, os trabalhos não pararam. A maior parte, vamos deixar bem claro, porque existe também outros mercados que dependem de outros mercados para funcionar. No mercado da dublagem, a gente depende muito do serviço de fora. Quem nos manda o serviço, quem é o cliente que manda, por exemplo, uma Netflix, que também, esqueci de até comentar, a confidencialidade. Que tem coisas que a gente tem que, não, na verdade qualquer coisa que a gente recebe de trabalho, bico de siri, falando português claro, tem que ficar caladinha, não pode falar nada. Que a gente sabe, infelizmente tem pessoas que se aproveitam disso, acessam computadores alheios, têm essa capacidade de sim, invadir dados que são importantes. Porque isso pode ser informações muito cruciais para poder, por exemplo, no caso do audiovisual, que a gente sofre muito de pirataria. Projetos que na qual são furtados e que podem ser revendidos no mercado negro. Isso pode acontecer. Eu falo mercado negro no sentido de pessoas que se aproveitam dessa questão, que a gente tem que tomar muito cuidado. E fazer o trabalho, né? É verdade, com certeza. São informações de clientes, né, empresas que estão trazendo seus materiais, muitas vezes sigilosos, são reuniões que a gente está interpretando, fóruns, negociações, né, então contratos, documentos, né, certidão de nascimento e óbito. Então tem muita coisa que a gente traduz realmente que é material confidencial, que tem o nome da pessoa, o endereço, os telefones, CPF. Então é uma questão muito importante, realmente. Sim, sim. E, bom, eu sempre falo para todo mundo, a gente respeitar o mercado, trabalhar conforme o cliente manda. Porque você fala, o cliente final é aquele que manda. Mas no setor audiovisual, quem manda mais é o povo. É o povo que está lá assistindo, é o povo que está consumindo os produtos, né? A gente tem que ter esse cuidado. Na verdade, eu sempre falo isso, né? Eu aprendi isso também com muitos colegas. Eles falam a mesma coisa, acho que é unânime. Respeitar o público, que é o cliente final, que vai ler aquele projeto, que vai ter acesso ao material, seja também no setor até mesmo de tradução literal, de livros, por exemplo, de tradução editorial de livros, por exemplo, que pede isso. Até mesmo também tem tradutores que entram no setor de representatividade, por exemplo, alguém que é de um determinado país, ou de uma determinada nacionalidade, representar e traduzir em relação àquele país, por exemplo, já teve a representatividade da cultura negra, o afrodescendente, já até tive, salvo engano, eu estava numa palestra, que eu acho que eu não contei para você, mas acho legal contar para todos, eu estava numa palestra em 2019 de tradução, lá na Estácio, que é uma palestra fantástica, na qual eu conheci a Dilma Machado, e eu vi muitas questões sobre representatividade, sobre como que é o mercado exatamente de tradução, que ainda, para mim, é um mercado novo, um mercado que ainda estou aos pouquinhos, lentamente, tentando conhecer, claro, de acordo com o meu tempo, que é corrido, que a gente sabe, tem outros serviços também que eu faço, mas nada impede de poder estar conhecendo. E, bom, Juliano, além das considerações finais,
Eu gostaria que você comentasse sobre essas questões também. As questões. Quais questões? De representatividade que nós temos. Sim. A gente tem que incluir, né, alguns grupos, talvez minoritários ou até minoritários no setor, para que eles tenham mais voz e possam falar do jeito que representa eles de fato, né? Posso falar aqui até as mulheres mesmo, né? Na verdade, na tradução, as mulheres são a maioria, é um setor dominado pelas mulheres, mas elas têm que ter voz, têm que ter sua opinião, claro. Os negros, os homossexuais, então esses grupos, né, que sofrem muito preconceito, eles têm que ser fortalecidos, empoderados, para que possam colocar a forma de ver o mundo, né, através dos olhos deles, porque às vezes a forma de você entender uma situação não é o jeito que as outras pessoas entendem, porque você nunca passou por aquilo na pele. Então, realmente tem algumas iniciativas, a própria ABRATS, a Associação Brasileira de Tradutores, teve uma iniciativa que eu acho que ainda está em andamento, ABRATS Afro, se eu não me engano, que é realmente ensinar a profissão de tradutor à população negra. Então tem aí algumas iniciativas que estão acontecendo e trazem mais equilíbrio a tudo isso, né? Sim, sim. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para o público, para as pessoas que estão de casa, que pensam em ver outras possibilidades de mercado. O mercado de tradução ele está crescendo e as estatísticas, os relatórios que são feitos anualmente mostram que até 2025 vai crescer, parece que uns 7 a 8%. Isso é bastante. Quer dizer, é um mercado que está forte, não caiu durante a pandemia e continua crescendo. E as possibilidades agora, né, de trabalho remoto, que já existiam, claro, foram amplificadas, porque, pelo menos na área da interpretação de conferências, por exemplo, agora a gente fala de interpretação remota. Agora, em vez de acontecer um evento por dia na cidade, acontece dezenas de eventos, porque as pessoas estão mais conectadas. Então, também a tradução audiovisual, né, muitas séries, muitos filmes sendo lançados, essas plataformas de streaming como Netflix, Amazon. Então isso aí está bombando demais. Então, assim, a tendência realmente é a tradução ser um mercado cada vez mais consolidado. Já está consolidado e está precisando de muito mais gente. É um mercado que paga bem, se você tiver realmente uma clientela legal. E você pode ter clientes do mundo todo e receber aí nas moedas fortes também, dólar, euro e tudo mais. Então vale a pena perseguir essa carreira. Perfeito. Bom, este aqui é minha entrevista aqui com Juliano Martins. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela ampliação desse mercado que, eu confesso, pouco desconhecia, mas que ainda acho que tem um caminho gigantesco. Eu vejo aí pessoas que estão se adentrando, colegas meus que estão aí batalhando, inclusive amigas que eu conheci no grupo do SBD, que estão brilhando, a Júlia Livramento, a Lia Mello, enfim, uma infinidade de pessoas que estão ganhando destaque, além de outros que a gente sabe, dentro desse mercado que são vastos, que a gente pode dar riqueza. E o mais importante é defender a nossa linguagem. A gente tem acho que talvez, eu posso falar com todas as letras, a missão, a responsabilidade de defender a língua brasileira, que é uma das mais bonitas do mundo e uma das mais ricas, culturalmente falando, porque tem várias culturas, tem várias questões regionais, mas que a gente tem que defender aquilo que nos faz ser brasileiros de verdade, nos defender a nossa própria nação dessa maneira. Com certeza, com certeza. E também uma das mais faladas, né? Porque o tamanho do Brasil e sua população. Perfeito. Bom, peço que curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, aperte o sininho. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição o link Viver de Tradução, para vocês conhecerem mais o trabalho desse cara.
conhecerem mais ainda todas as dicas, ou tentar ouvir com atenção essas informações que são cruciais para esse mercado, e também tem uma novidade, parece que vocês estão fazendo um banco de talentos de tradutores, é isso mesmo? Uma iniciativa recente da semana passada é que todos os alunos da mentoria, a gente está colocando um perfil deles no site. Então, você mostra lá, né, se é um tradutor, uma legendadora, um intérprete, fala quais são as línguas de trabalho, quais são os perfis nas outras redes sociais e o e-mail. Então, é uma forma também de clientes conhecerem esses novos tradutores. Perfeito. Bom, galera, um forte abraço. Também não deixe de conferir as novidades que vão vir nesse canal e também não deixe de ajudar as empresas que na qual também faço questão de divulgar. Uma delas é o Durga Yoga Shala, que é uma escola de yoga fantástica para quem está precisando trabalhar mente, corpo e espírito. Essa é a escola perfeita. Aulas online, todas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Também conheçam a loja Central do Corpo, uma loja de suplementos, e a minha loja virtual, e também uma loja de suplementos, e eu sou parceiro da For Life Brasil. É um dos distribuidores da loja For Life Brasil. Para mais informações, vou deixar aqui embaixo na descrição todos os detalhes, tá bom? É isso. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, até mais.